Hello, everybody. How are you? Chegamos à semana 6, última semana do PET 2. Uhul! Então, o tema é produção textual e as habilidades são produzir textos coesos e coerentes de vários gêneros textuais ao longo do processo de revisar, produzir e editar, tendo em vista as condições de produção sobre as quais se está escrevendo. Segundo aqui, planejar a produção de textos de vários gêneros textuais, tendo em vista as condições de produção sobre as quais se está escrevendo. O conteúdo relacionado é reading and writing, que é ler e escrever. Duas habilidades aí fundamentais na aprendizagem de inglês. O tema é writing descriptions, escrever descrições. Building the profile of your future. Building the profile of your future. Building é elaborar, construir o perfil do seu futuro, alright? Então, hello everybody, nesta semana vamos praticar a escrita usando o que vimos ao longo das semanas. Study hard, estude bastante. Inicialmente, você narrará uma cena ou trecho de livro, seguindo como modelo o texto de Jane Eyre, nós já vimos nas semanas anteriores. Logo depois, você escreverá a seção do currículo com um resumo sobre você. Seria o seu profile, o seu perfil. Are you ready? Você está pronto? Let's get down to business. Vamos começar o trabalho. Então, atividades. Now it's your turn. Agora é a sua vez. No trecho do livro visto nas semanas 2 e 3, Jane Eyre fala em primeira pessoa sobre a escola onde estava e sua descrição. Quem eram as pessoas ali? Como eram essas pessoas e quais eventos que tinham ocorrido. Então, a primeira atividade, pense no trecho de um livro ou na cena de um filme ou episódio aí de uma série que você tenha assistido e que tenha chamado a sua atenção. E você vai colocar aí, minha escolha é, coloque o livro, a cena do filme ou episódio, no caso aí você vai escolher, né, esse trechozinho para depois você falar sobre ele, tá? Primeiro, escreva em primeira pessoa, colocando-se na posição, então você vai se colocar na posição do personagem principal, ok? E de forma semelhante, narre o que aconteceu na cena. Use o simple past, use os guidelines para orientar a sua produção, tá? Depois eu vou fazer um exemplo para vocês. Então, aqui nessa parte, essa atividade não foi muito bem elaborada e um pouco confusa, tá? Então, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Então, essa parte aqui, vocês irão fazer uma preparação para o texto que vocês irão elaborar, tá? Então, aqui são detalhes para te ajudar na pré-elaboração aí do texto, tá? Então, o personagem principal. Quem é o personagem principal do livro ou da cena do filme ou da série que você escolheu? Coloque aí o nome. O lugar onde a cena ocorre, você vai escolher uma cena para descrever depois, né? Então, onde ocorre essa cena, tá? Se é o ambiente ali, é uma escola, é um outro planeta, é um escritório, seja o que for, alright? Pessoas envolvidas. Quais pessoas estão envolvidas nesta cena, ok? Não é todos da série, ou do filme, ou do livro. É na cena específica que você irá narrar. Verbos em inglês que eu preciso usar. Então, não precisa colocar todos, né? Coloque os verbos principais que você já precisa ter em mente. Qual é o passado simples desses verbos? Coloque aqui já a forma dele no passado. E quais outras palavras também estão no contexto desse tema aí, do livro, ou do filme, ou da série, tá? Já coloco algumas palavrinhas. Isso aqui é só uma preparação para a elaboração do seu texto. E a atividade continua. Dica: conforme você estiver escrevendo, leia os pontos do guidelines para saber o que escrever e em qual ordem, e vá dando ok, conforme for cumprindo o passo na escrita. Escreva em inglês, ok? Então, o guidelines são esses pontinhos aqui, né? 5 roteiros para você fazer, para você descrever a cena, tá? Então, aqui, primeira coisa que você deve colocar:
Who are the characters in the scene? Quem são os personagens da cena? Segundo, isso deve estar no seu texto, né? Não que necessariamente tenha que ser a primeira coisa, mas ele deve estar aqui. What are the characters like? Como são os personagens? Tá? Então, dê algumas características pessoais dos personagens. Isso deve estar no seu texto. Where were they? Onde eles estavam? Seria a cena, né? Em que ambiente estão esses personagens? What was the place like? Como era o lugar? Então, descreva também um pouco do ambiente, tá? Dê algumas características do ambiente onde a cena ocorre. E what happened in the scene? E o que aconteceu na cena, né? Que é o principal, é você narrar o evento. Tá falando aqui para usar as afirmativas e negativas no simple past, né? Então, você já fez anteriormente aqui os verbos no passado, isso só vai te ajudar, tá? Então, uma atividade que houve um desmembramento, assim, eu achei um pouco desnecessário, mas lendo um pouquinho melhor, deu para entender que é isso que é para vocês fazerem, tá? Então, aqui vocês vão escrever. Eu fiz um exemplo, né, pegando uma série que eu gosto muito, que é Grey's Anatomy. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui. Olha só, eu coloquei como a minha escolha a Grey's Anatomy e o episódio seria Drunk Baseball, Put Me In, Coach, tá? E lá naquela preparação para o meu texto, estava falando assim, personagem principal é a Meredith Grey, a doutora Meredith. O lugar onde a cena ocorre é em um campo de beisebol. Pessoas envolvidas. Quem estão na minha cena? Meredith, Christina, Owen e Bailey. Verbos em inglês que eu preciso usar. Eu coloquei aqui talk, que é falar, play, jogar, drink, é beber, be é o verbo ser ou estar, e join, que é juntar-se ou unir-se a alguém ou a algo. Simple past dos verbos. Qual que é o passado desses verbos? Talk, de talk, talked, play, played, drink, drank. O verbo to be tem was e were, depende aí do pronome. E join no passado é joined. Todos aqui regulares, exceto o verbo to be. E outras palavrinhas aí do meu vocabulário que eu já antecipei. Baseball, team, field, fight. Baseball, time, campo, fight é briga. Hard time é tempo difícil ou dificuldade. Friends, amigos e etc. Eu não coloquei todos aqui, alright? Então, aqui já foi o meu texto. Vou ler para vocês. My name is Meredith Grey. Meu nome é Meredith Grey. I'm a surgeon doctor. Eu sou uma médica cirurgiã. Daughter of the famous surgeon Alice Grey. Filha da famosa cirurgiã Alice Grey. I work at the Seattle Grace Hospital. Eu trabalho no hospital de Seattle. My best friend's name is Christina. Minha melhor amiga se chama Cristina. She is also a doctor. Ela também é uma médica. Christina is very funny and strict. Cristina é muito divertida e rígida. She doesn't like hugs and dramas. Ela não gosta muito de abraços e dramas, ok? Aí vem a cena aqui específica que eu quero narrar. Eu preciso me colocar como se eu fosse a Meredith Grey, né? Porque eu estou falando na primeira pessoa. During a pastime day, durante um dia de passatempo, while my friends were playing baseball and having a hard time, enquanto meus amigos estavam jogando beisebol e tendo dificuldades, trying to win, tentando vencer, Christina e eu, were lying down on the field. Estávamos deitadas no campo, talking about medicine and life, conversando sobre medicina e a vida, and getting drunk, e ficando bêbadas. We were joking and giggling inappropriately. Nós estávamos brincando e dando risadinhas de forma inapropriada. And picking fights with Bailey. E caçando briga com a Bailey. The game ended up in a big fight. O jogo acabou numa enorme briga. And were called off. E foi cancelado.
So the rest of the team joined us for drinking. Então o restante do time juntou-se a nós para beber. Então essa foi a cena que eu resolvi descrever lá da série que eu escolhi. Ok, pessoal? Então a atividade é dessa forma. Vocês vão escolher aí, seja um filme, seja um livro, ou seja um episódio, e faça como eu fiz aí no exemplo. Ok? Number 2. Pense no trabalho, função, conquista que você deseja. Qual seria o perfil ideal para conseguir desempenhar essa função ou trabalho? Escreva o perfil ideal com tudo o que vier à mente. Cursos que a pessoa tem, idiomas, habilidades, pontos fortes, diferencial e etc. Agora, pense no parágrafo introdutório do perfil aí, do currículo dessa pessoa. Seria você, ok? Sua tarefa é escrevê-lo. Escreva o perfil em primeira pessoa, utilizando toda a informação que você já tomou nota. Escreva em inglês. Então, tem algumas dicas aqui, ó. Tips. São dicas. Limit your profile to 2-5 sentences. Então, limite o seu profile, o seu perfil aí, de 2 a 5 frases. Start with a sentence describing your relevant experience. Comece com uma frase descrevendo a sua experiência mais relevante. Summarize your accomplishments in the next 2-3 sentences. Resuma as suas realizações, accomplishment, nas próximas 2-3 frases. Mention your career goals in your closing sentence. Então, mencione o seu alvo, né? A sua carreira-alvo aí, na frase de fechamento, closing sentence, na última frase. Use words and terms that will impact your employer. Então, use palavras e termos que vão impactar o empregador. The purpose of the resume profile is self-promotion. Então, o propósito do resumo aí, do perfil, é a sua autopromoção. Okay? Então, capriche aí, mostre o que tem de melhor aí em você, nas suas habilidades, naquilo que você já alcançou, tá? Essa é a tarefa. E, number 3, você escreveu o perfil ideal para conquistar o que você deseja. Agora pense, o que você precisa fazer para se tornar pouco a pouco na pessoa representada naquele perfil? Escreva 7 passos necessários, ou seja, para você se tornar aquela pessoa lá que você descreveu no perfil, ok? Estabeleça metas usando time expressions. Então, estabeleça as metas usando as expressões de tempo, ok? Como I will next month. Eu irei, pontinho, pontinho, no próximo mês. I'm going to, próxima semana. Eu irei, próxima semana. I am this year, este ano. Então, vocês irão usar o futuro com will, present continuous, que também pode ser usado para futuro, e o going to, que é o be going to. Quando eu uso will, quando eu uso going to? Gente, tudo é futuro, tem algumas pequenas diferenças no uso do will e do going to, que eu vou mostrar para vocês. Então, olha só, o will é usado para expressar, express future actions decide at the moment of speaking. Então, nós usamos o will para expressar ações futuras, mas no momento que estamos falando, são aquelas decisões imediatas. Digamos que você está num restaurante e o garçom chega, pergunta o que você quer, e você fala, will have a salad and a fish. Então, é uma decisão na hora, olha, eu vou querer salada e peixe, tá? O going to, ele já expressa planos futuros que você já pode decidir, quer dizer, você já decidiu antes. Então, não é no momento da fala, ok? Então, ele é antes do momento da fala.
Por exemplo, I'm going to visit my aunt next Friday. Eu vou visitar minha tia na próxima sexta-feira. Você já havia decidido isso, tá? Não foi algo que você decidiu naquele momento da fala, alright? Will, express a prediction based on a personal opinion or experience. Então, você pode fazer uma previsão futura baseada em opiniões ou experiências. Por exemplo, I think United will win the game. Eu acho que United irá vencer o jogo, tá? Então, é uma opinião pessoal. Tá? E will express a prediction based on present evidence. O going to, desculpa, ele já expressa uma previsão baseada em uma evidência presente, é algo mais concreto, tá? Exemplo, look at those black clouds, it's going to rain. Olha aquelas nuvens escuras, vai chover. Então, assim, é uma evidência concreta, presente. Então, eu estou mais certa disso, né? Então, eu uso going to. Express a future fact. Expressa um fato futuro. The sun will rise tomorrow. O sol irá nascer, né, amanhã. Então, assim, é um fato óbvio, né, e é certo que irá acontecer. Então, it will, ok? Express something that is about to happen. Expressa a ideia de algo que está para acontecer. Get back, the bomb is going to explode. Então, afaste-se, get back, a bomba irá explodir. Ok? Então, está expressando também algo que está para acontecer, algo que é certo. Both will and going to can be used for making future predictions without having a real difference in meaning. Então, vocês viram que alguns se coincidem aqui no uso, né? Ambos, tanto will e going to, podem ser usados para fazer previsões futuras, sem ter muita perca de sentido, tá? Algumas coisas tem diferença, outras não, tá? I think it will be foggy tomorrow. Então, eu acho que amanhã vai ter nevoeiro, né? Ou eu posso dizer, I think it's going to be foggy tomorrow. Então, eu acho que amanhã vai ter um nevoeiro, tá? Então, tanto os dois aqui, eles não perdem o sentido usando will ou going to. Alright? Então, as principais diferenças dos dois são essas. Então, vocês irão usar, tá? Ou o presente contínuo também, que pode ser usado para expressar futuro e não exclusivamente uma ação que está em andamento no presente, tá? Eu posso usar I'm visiting my aunt next month, né? O sentido é futuro, né? Eu vou visitar minha tia no próximo mês, mas eu estou usando present continuous, tá? Então, também pode ser usado. Para saber mais, o que acha de ver como se cria personal profile para aplicativos? Então, tem aqui o site, eu não consegui abrir esse site, tá? Mas eu abri o segundo. Aproveite para praticar um pouco mais a escrita do gênero, né? Tem um site aqui, este, tá? Onde vocês podem também praticar o uso de descrições com o presente continuous, ok? Então, olha só. Hi, my name is Chandler Rings and I am 16 years old. I am from Atlanta in the US. I live with my mom and dad. Então, é uma forma de você praticar aí o present continuous e o simple present com ing, tá? Então, e despedida. Chegamos ao final de mais um volume. Lembre-se de que a parte do processo de aprendizagem envolve sempre revisitar os conteúdos já estudados. Então, separe um tempo regular para pequenas revisões, assim será mais fácil recordar da próxima vez. Hugs! Abraços! Então, gente, que bom! Terminamos o PET 2, né? Que ótimo! Eu aguardo as respostas de vocês. Lembrando que os vídeos estão lá no meu canal, que eu já compartilhei com vocês. Vocês podem assistir novamente as videoaulas, ok? Se tiver alguma dúvida. Se quiser sugerir também algo, né? Ficarei grata com as sugestões, tá?
para melhorar aí essa interação, esse período que estamos passando. Ok, pessoal? Então, eu aguardo as respostas de vocês. Aqueles que estão atrasados, mandem as outras atividades, right? So, have a great week. Bye bye.